Shabbat Shalom, Bokia Tov, um sábado de paz. Bom dia para todos os nossos amados irmãos e a todos que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião. Eu me chamo Márcio Figueiredo Lopes, sou co-pastor e presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas. E é um prazer, uma grande satisfação novamente estar junto de vocês aqui no nosso canal Maná de Sião. E desde já quero mandar aqui um forte abraço a todos os meus irmãos judeus que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião, judeus ortodoxos, judeus nazarenos, judeus messiânicos. Um forte abraço, um bom Shabbat Shalom, Bokia Tov, bom dia a todos. Quero mandar um forte abraço aos meus irmãos também das igrejas cristãs evangélicas de Brasília, do Brasil e do mundo. É um enorme prazer estar juntamente com todos vocês aqui no nosso canal Maná de Sião. Bem, amados, hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos, do nosso canal Maná de Sião. Já estamos aí há 2 meses, acho que 2 meses para 3 meses, com a nossa série de estudos escatológicos. É um estudo escatológico avançado, não é verdade? E que tem abençoado muitas vidas, muitas almas, por onde eu tenho andado, por onde eu tenho falado com irmãos, sejam eles judeus ou gentil, ou das igrejas cristãs evangélicas. Muitos irmãos têm falado que o canal Maná de Sião tem feito a diferença na sua vida espiritual. E isso nos alegra, e isso realmente nos deixa muito feliz, muito satisfeito de saber que o canal Maná de Sião está alcançando, atingindo o seu objetivo, o seu propósito, que é ganhar almas, vidas, para morar com o Eterno de Israel, com o seu Filho Yeshua, na eternidade. Esse é o maior propósito do canal Maná de Sião, é levar vidas e almas a serem salvas, a herdar a eternidade que nos aguarda, que nos espera na pessoa de Yeshua, o Mashiach de Israel, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, eu fico feliz de quando eu ouço os irmãos fazerem os seus comentários que o canal Maná de Sião está sendo uma bênção de Hashem, de Adonai, na vida de cada uma dessas pessoas. E isso só alegra o nosso coração. Então, amados, hoje nós vamos estar aqui ministrando o estudo escatológico, falando da Sharia islâmica e falando também da marca da besta, E eu quero dizer a vocês, amados, que essa nossa primeira série de estudos, ela vai terminar no próximo sábado. E no próximo sábado eu vou estar falando sobre a teologia da substituição, que eu considero como o maior veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que infelizmente esse veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana ainda se encontra hoje em muitas igrejas cristãs evangélicas. Então eu vou estar explicando
como surgiu, como apareceu, vou estar explicando o porquê que essa teologia da substituição, ela tira o papel fundamental e importante da nação de Israel, do povo Yahudim, do povo judeu, que o Eterno, ele gerou um povo para si, ele gerou uma nação para si, e esse povo e essa nação é a nação de Israel, é os judeus, né? As sagradas escrituras foram escritas pelo povo de Israel. 99% das escrituras sagradas foram judeus que o Eterno, através deles, quis se revelar para toda a humanidade. Então, eu desde já convoco todos que assistem, que participam e que acompanham o nosso canal Maná de Sião, que não deixem de assistir esse nosso vídeo de estudo que vai estar concluindo, ok? Vai estar concluindo a nossa série de estudos do canal Maná de Sião, que é a teologia da substituição. Então, se você quer saber como surgiu a teologia da substituição e por que ela é um veneno, veneno por quê? Porque ela tira o papel fundamental e importante de Israel nas escrituras sagradas. O seu papel histórico, o seu papel profético, o seu papel futurístico. Então, para se entender como o Eterno trabalha no mundo, como é que é esse processo do Eterno para com a humanidade, é preciso conhecer a cultura judaica, é preciso conhecer como que, através de um povo, de uma nação, os Yahudim, os judeus, como que através desse povo, dessa nação, o Eterno está trabalhando e vai trabalhar sobre a vida de toda a humanidade. Então, para se entender a mentalidade oriental, para se entender as escrituras sagradas do Eterno, se faz necessário que essa mentalidade ocidental ela seja deixada de lado. Então, se você for querer entender as sagradas escrituras do Eterno de Israel através da sua mentalidade ocidental, você não vai entender, você não vai compreender. Ok, amados? Então, para você compreender o que o Eterno, né, através do povo de Israel, né, foi através desse povo que o Eterno se manifestou para toda a humanidade, você precisa adquirir esse conhecimento. E esse conhecimento não vem da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Não vem desse veneno que eles criaram e que muitas igrejas evangélicas cristãs até hoje ainda continuam bebendo, achando que está tomando um remédio, mas na verdade está tomando um veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para se entender as escrituras sagradas do Eterno, se faz necessário se despir de toda mentalidade ocidental. Ok, amados? Então, esse vídeo de estudo sobre a teologia da substituição vai mostrar aonde está esse veneno, aonde está o erro, aonde está o engano,
Aonde está a mentira? Ok? Então o canal Maná de Sião, o segundo propósito do canal Maná de Sião também é fazer as pessoas fazer uma techuvá. O que é techuvá, pastor Márcio? Techuvá é fazer um retorno, é regressar, é retornar novamente à origem. E essa origem está nas raízes judaicas. Ok, amado? Então, a fé cristã, principalmente a fé cristã de hoje e de muitas igrejas cristãs evangélicas, precisa fazer uma techuvá, precisa retornar, regressar novamente à origem. E a origem se encontra onde? Nas raízes. E essas raízes são judaicas. Precisa conhecer a cultura judaica, porque o Eterno se revelou, se manifestou para que a humanidade pudesse conhecer a pessoa do Eterno, de Adonai, de Hashem e do seu filho Yeshua de Nazaré, foi através de Israel. Ok, queridos? Então, vai ser muito bom, vai ser extremamente importante que você assista o nosso vídeo de estudo que vai estar concluindo essa série de estudos, que é a teologia da substituição. Emuná? Ok, queridos? Então, amados, nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo a respeito da Sharia islâmica e a marca da besta, ok? Então, em primeiro lugar, quero falar sobre a Sharia islâmica. O que é a Sharia islâmica? A Sharia islâmica, veja bem, amados, hoje, isso é comprovado, já fizeram pesquisas e tudo. Hoje no mundo, a maior religião que está crescendo se chama islamismo, que é a religião dos muçulmanos. Praticamente de todos os países muçulmanos que se encontram hoje no Oriente Médio e também em alguns países africanos e também em países asiáticos. E então de uns 10 anos para cá, ok, amados, o islamismo está tomando de conta de vários países, de várias nações, aonde terroristas têm alcançado seus objetivos de dentro daquele país, daquela nação, se levantar um califado. Então, quando o islamismo, os muçulmanos conseguem, levantar dentro de um país ou de uma nação um califado, e esse califado está ligado ao terrorismo, é aí que começa a surgir a Sharia islâmica. Então a Sharia islâmica, ela só ocorre depois que os muçulmanos implantam o islamismo, ok? Aí eles constroem as suas mesquitas, né? E aí, depois que naquele país atinge certo número considerável de muçulmanos, né? Que seguem ao islamismo, que seguem ao Alcorão, que é o livro sagrado deles, né? O Alcorão. Então, depois que eles atingem esse objetivo ali de ter
um número considerado de muçulmanos naquele país, e então aquele país permite-se que haja um califado ali, e aí então surge a Sharia. Então a Sharia islâmica é a lei dos muçulmanos implantado naquele país, naquela nação. Por exemplo, na Inglaterra, existe um lugar da Inglaterra, não sei se é em Londres ou em outra cidade, mas há uma cidade na Inglaterra que já foi implantado a Sharia islâmica. Então o que isso acontece? O que acontece quando se é implantado a Sharia islâmica num país? Ou no caso lá da Inglaterra, foi numa cidade da Inglaterra. Então o que ocorre? Vocês sabem que a Europa, o islamismo tomou de conta da Europa. O islamismo tomou de conta da Europa. A Europa todinha hoje, praticamente não há um país europeu aonde não haja muçulmano, né? Aonde não se professa a fé islâmica. Então a Europa foi tomada de conta pelo islamismo. E por causa disso foi que essa cidade lá da Inglaterra ocorreu a Sharia, né? E o que é a Sharia? O que significa? O que representa a Sharia islâmica? Representa a lei dos muçulmanos. Ou seja, naquela cidade tudo é regido, tudo que acontece ali é de domínio muçulmano, islâmico. Então, quando a Sharia é instalada, não se vigora mais a Constituição. Então, por exemplo, nessa cidade da Inglaterra que foi instalada a Sharia islâmica, as leis da Inglaterra não têm mais poder sobre aquela cidade. Para você ver o tamanho, né? Para você ver o tamanho do problema, você vê o tamanho de como que o islamismo está tomando realmente conta de todo mundo, né? Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, amados. Quando a Sharia é instalado num país, numa nação, numa cidade, então ali pode ocorrer o quê? Atentado terrorista, ali pode ser morto qualquer pessoa que não professar a mesma fé dos muçulmanos, que não aceitar o islamismo, o Alcorão. Então, quando a Sharia é instalada num país ou numa cidade, então as leis daquele país já não se vigoram mais ali, naquele local. É como se você pegasse, por exemplo, um dos maiores bairros de São Paulo, que é o bairro da... Rapaz, eu tava com o nome desse bairro lá de São Paulo. É um bairro muito conhecido, é um dos maiores bairros lá de São Paulo. Então vamos supor, se a Sharia islâmica for instalado ali naquele grande bairro ali de São Paulo, tudo que ocorrer lá será dentro das leis muçulmanas. Então ali a pessoa pode ser morta, pode ser esquartejado, ali pode haver ataque terrorista. Por quê? Porque foi instalado a Sharia islâmica. Então as leis do Brasil, no caso a Constituição brasileira, não tem nenhum poder sobre aquele local ou aquele bairro. Você está entendendo? Aquele bairro, aquela cidade
já não é mais governada, já as leis do Brasil já não exercem nenhum domínio sobre aquele local, porque a Sharia islâmica foi instalada ali naquele local. Então, para vocês terem a ideia de como o assunto é gravíssimo, é de tamanho grave, gravíssimo, o que eu estou aqui falando para vocês, amados. E o nosso país hoje, o nosso Brasil, vocês sabem que esse presidente que está aí, né? Esse presidente que está aí do Brasil, além de satanista, ele é muçulmano, ok? Além de muçulmano, satanista, diz que ele é maçom. Então tudo que você possa imaginar de ruim, né? Infelizmente, o presidente do Brasil segue. E ele está sendo instrumento, viu? Está sendo instrumento do inimigo para trazer esse povo muçulmano, entendeu? Para o Brasil. Já chegou uma leva aí de vários imigrantes muçulmanos aqui para o Brasil e diz que vai chegar ainda muito mais. Muito mais. Então, para vocês terem essa ideia, essa noção do que significa, do que representa a Sharia islâmica. Ok, amados? Então vamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, e vamos estar preparados, vamos estar prontos para o arrebatamento, para o harpazo. Vamos estar com Yeshua na eternidade, porque o mundo só vai de mal a pior, mas é cumprimento das Escrituras, né? Esses fatos ocorridos e que vão ocorrer são mencionados nas Escrituras Sagradas do Eterno. São profecias que iriam acontecer e está acontecendo. Só não enxerga, só não vê quem anda realmente desapercebido, quem anda aí dormido, quem anda aí alheio ao que está se passando no mundo e principalmente no nosso país, na nossa nação. Então, amado, a Sharia islâmica é o maior propósito, é o maior objetivo dos muçulmanos hoje. Eles querem instalar a Sharia em todos os países que eles puderem. Eles querem instalar a Sharia. E o Brasil, com certeza, é um dos países que eles querem fazer isso. Instalar a Sharia islâmica. Então, eu espero que você tenha entendido o que significa a Sharia islâmica. Ok, amados? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre a marca da besta. Né? O que é a marca da besta? Então, nesse momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia Sagrada, ok? E vamos, nesse momento, abrir em Apocalipse de Yohanan, de João, Apocalipse capítulo 13. Ok, queridos? Apocalipse capítulo 13, vamos ler. Preste atenção, vamos ler Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas do Eterno de Israel. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um enorme de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder,
o seu trono e o grande poderio, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora o verso 11, vamos ler o verso 11 de Apocalipse capítulo 13. E ouvi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Esse exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam e adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ok? Só até aqui. Amados, vejam bem. Quando você... Eu creio que todos do canal Maná de Sião, você que tem nos acompanhado, você que tem assistido os nossos vídeos de estudos, ok? Se você ama as escrituras sagradas, se você ama a escatologia como eu amo, e a escatologia é o que? É o estudo dos acontecimentos das coisas futuras. Então, se você ama escatologia como eu amo, em primeiro lugar, você sabe que se gasta tempo, se leva bastante tempo para que as revelações das Escrituras Sagradas do Eterno cheguem ao nosso entendimento. Você sabe que ao estudar, principalmente escatologia, você precisa tirar, no mínimo por semana, 2 horas. Eu estou colocando um mínimo, ok? Um mínimo 2 horas por semana, ou por dia, melhor assim dizendo, 2 horas por dia, para que realmente haja um entendimento, haja uma compreensão, um esclarecimento na sua mente daquilo que o Eterno quis revelar, mostrar através dos estudos, e no nosso caso o estudo escatológico. E não é um estudo escatológico qualquer. Como eu já falei aqui, é um estudo escatológico avançado. Esse estudo escatológico que você está tendo aqui no canal Maná de Sião, você não vai encontrar em muitas igrejas cristãs evangélicas. As igrejas cristãs evangélicas, muitas delas não estão nem preocupadas com o arrebatamento, com a volta de Cristo, com o retorno de Cristo, não está preocupado. Muitas igrejas cristãs evangélicas, principalmente do nosso país, do nosso Brasil, está preocupado
no reino terreno, material, físico. Não está preocupado com a salvação da alma, do espírito. Não está preocupado de você herdar a eternidade com Yeshua na sua glória do seu Pai. Elas estão preocupadas com seus próprios interesses. Então aqui, amados irmãos, amadas irmãs do canal Maná de Sião, aqui eu sou bem sincero, sou bem franco, sou bem honesto. Aqui eu não tampo o sol com a peneira, não. A verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Então muitas igrejas cristãs evangélicas, estão pouco se importando, tão pouco elas fazem de conta, é um faz de conta, você está entendendo? As igrejas evangélicas de hoje, elas estão vivendo um faz de conta. Então elas não estão preocupadas, entendeu? Elas não estão se importando com a sua salvação, com a sua eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai morar? Então, amados, então se faz necessário, viu, queridos, que se gaste um tempo, um período, se faz necessário dedicação, se faz necessário que você busque mesmo, que você se aprofunde mesmo nas escrituras sagradas do Eterno, que você conheça a Torá, que eu já falei que a Torá do Eterno, ela é eterna. A Torá, ela sempre vai existir. A Torá, até quando Yeshua inaugurar o seu reino milenar aqui na terra, a Torá estará presente. A Torá, ela é eterna. Yeshua apenas tirou a Torá das pedras e escreveu no coração dos homens. Mas a Torá do Eterno, que é a sua instrução, o seu ensinamento, é eterno. Então, para você chegar a ter essa compreensão, esse entendimento das revelações que a escatologia bíblica avançada traz para nossas vidas, você precisa conhecer a cultura judaica, o pensamento judaico oriental. Você precisa conhecer a Torá do Eterno, você precisa conhecer o Taná. O que é o Taná? É os profetas do Antigo Testamento, o que os profetas escreveram. Você precisa conhecer o Talmud, você precisa conhecer a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Você precisa conhecer, e para conhecer algo se leva um tempo. Para se conhecer algo não é do dia para a noite. Então, esses nossos vídeos de estudo aqui do canal Maná de Sião está sendo essa bênção gigantesca que as pessoas estão falando, que o alimento, a paraxá, o que significa paraxá? Significa porções. Então as porções das escrituras sagradas do Eterno, que são encontradas aqui no nosso estudo do canal Maná de Sião, e principalmente nesses estudos escatológicos avançados, elas estão sendo esse fortalecimento espiritual na sua vida, te dando sustento, te dando energia, te dando força, te dando coragem, te dando ânimo, porque a palavra do Eterno é o nosso alimento, é o nosso maná. Você sabe que durante os 40 anos o povo de Israel só pôde sair do deserto para herdar a terra prometida, a terra de Canaã, porque estava sendo sustentado pelo Eterno através do maná. Ok? O maná.
estava sustentando. Então, amados, esse maná está à sua disposição aqui no nosso canal Maná de Sião. Então se alimente, porque o próprio Yeshua, o Mashiach de Israel, ele fala lá em Matitiarro, em Mateus capítulo 4, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Do Eterno de Israel. Ok, queridos? Então se alimente dessa palavra que veio do Eterno de Israel, aqui no nosso canal Maná de Sião. Então, amados, veja bem, a marca da besta, sem dúvida, é o islamismo. A marca da besta, ela vem dos países muçulmanos. A marca da besta sem dúvida, as nações muçulmanas que professam sua fé no islamismo, no Alcorão. Com certeza a marca da besta, a besta, é os países muçulmanos. Os cavaleiros do Apocalipse, se você vê a cor dos cavaleiros do Apocalipse, que é preto, amarelo, branco e verde. Ué, pastor Márcio, mas lá não está dizendo que é amarelo? Não, mas nas escrituras sagradas, essa palavra é amarelo, não tem palavra amarelo. É uma outra palavra que você vai pesquisar no dicionário e você vai encontrar o significado de amarelo, que significa verde. Então, as cores dos cavalos do Apocalipse faz te lembrar o quê? As bandeiras de qual país? Dos países muçulmanos, dos países islâmicos. Os países islâmicos, a cor da bandeira dos países islâmicos é a mesma cor dos cavalos do Apocalipse. Então, sem dúvida que a besta que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 13, de Yohanan, de João, é o islamismo. A besta é os países islâmicos. Grave isso que eu estou te dizendo. Grave isso que eu estou te afirmando. É os países islâmicos que professam a fé no islamismo, no Alcorão. Ok? Então, quando a igreja for arrebatada, que a igreja não estiver mais aqui, esses países muçulmanos, por exemplo, eu acredito que o Irã, a Síria, a Líbia, a Turquia e o Iraque, esses países vão se unir para guerrear contra Israel, na guerra de Gog e Magog. E a Rússia vai estar por trás disso também. Pode ter certeza disso. Ah, pastor Márcio, então me fale agora da segunda besta descrita aí em Apocalipse capítulo 13 de Yohanan, de João. Não fala de uma segunda besta que vai se levantar com 2 chifres e que fala como dragão? Quem é essa pessoa? Eu acredito que essa pessoa seja Emmanuel Macron. Isso mesmo que você está ouvindo. Emmanuel Macron. Por que, pastor Márcio? Porque Emmanuel Macron, ele é o organizador da nova ordem mundial. E Emmanuel Macron, ele está com uma relação muito próximo, muito perto do primeiro-ministro de Israel, que é o ministro Benjamin Netanyahu. Então essa amizade, essa união aí entre Israel e a França, através de Emmanuel Macron, então eu acredito
que Emmanuel Macron é o anticristo, é essa segunda besta. E essa segunda besta, se você que acompanhou a nossa leitura de Apocalipse 13, essa segunda besta que dá força para a primeira besta. Ou seja, Emmanuel Macron, ele vai fazer um acordo de aliança, como está descrito lá em Daniel, você pode ler depois lá em Daniel, que o anticristo vai fazer um acordo com muitos povos, com muitas nações. Quem é esses povos? Quem é essas nações? É os países muçulmanos. Então, Emmanuel Macron é que vai ser o anticristo, porque é ele que vai intermediar, você está entendendo? A aliança de paz que Israel vai fazer com as outras nações. Com as nações o quê? Muçulmanas, com as nações islâmicas. Então é Emmanuel Macron, que é hoje o presidente da França, e que inclusive eu acredito que Emmanuel Macron é o que vai ajudar Israel na guerra de Gog e Magog, e por isso que Israel vai aceitar esse acordo de aliança que vai ser intermediado por Emmanuel Macron, que é o organizador da nova ordem mundial. Então ele é essa segunda besta. Então Emmanuel Macron, ele, sem dúvida nenhuma, é essa segunda besta. Emmanuel Macron é que vai trazer essa falsa paz. Emmanuel Macron é que provavelmente vai instalar a marca da besta, o microchip, no mundo todo. Emmanuel Macron. Então, quando você estuda o livro do Apocalipse de Yohanan, das Escrituras Sagradas do Eterno, você vê que as peças vão se encaixando. Então o Espírito Santo falou comigo. É Emmanuel Macron que vai intermediar o acordo de paz entre Israel e os países muçulmanos. Por quê, pastor Márcio? Porque, veja bem, queridos, porque a França, como eu já falei, todos os países da Europa já tem o islamismo. O islamismo cresceu muito, mas muito mesmo. Você não tem noção, você não sabe o quanto que os países da Europa, né, foram dominados pelo islamismo, e principalmente a França. Vê aí, de 5 anos para cá, quantos atentados terroristas têm ocorrido na França? Por quê? Porque o islamismo já tomou de conta da França. Então, só Emmanuel Macron, olha o que o Espírito Santo revelou, falou no meu coração. Só Emmanuel Macron é a única pessoa que vai ser o intermediário entre Israel e os países muçulmanos. Então, Emmanuel Macron, por ser de um país que já é praticamente dominado pelo islamismo, é que vai ser o anticristo, a segunda besta. Então, só Emmanuel Macron é que vai fazer esse acordo, essa aliança. Mas aí o que diz no livro do... tanto em Daniel como em Apocalipse de Yohanan, que quando chegar na metade da semana, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, porque ele é o anticristo, ele vai quebrar essa aliança. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo, minhas irmãs? Oh, eu louvo ao Eterno, eu louvo a Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, que nos traz essa revelação. Então, Emmanuel Macron é a segunda besta.
E é ele que vai instalar a marca da besta. Quando aqui fala que foi dado, que a marca da besta você precisa entender que as coisas da palavra do Eterno só se entendem espiritualmente. Quando que a marca da besta vai ganhar vida? Quando que a marca da besta vai falar? É quando o microchip estiver implantado nas pessoas. Oh, amados irmãos do nosso canal Maná de Sião. Então, quando o microchip, que é a marca da besta, estiver implantado nas pessoas, essa imagem da marca da besta vai o quê? Vai falar, porque está na pessoa. Não é? Então, amados, como é maravilhoso estudar as escrituras sagradas do Eterno de Israel. Como é maravilhoso, queridos. Como realmente é compensador, irmão. Vale a pena. Se desgaste, né? Se desgaste. Perca algumas horas do seu tempo se dedicando às escrituras sagradas do Eterno, mas vale a pena, amados, você fazer isso, para você ter essa revelação, para você ter esse entendimento, essa compreensão, para você ser esclarecido de como vai ocorrer as coisas, de como as coisas vão se desenrolar. Ok, amados? De como as coisas vão se desenrolar. Louvado seja o Eterno de Israel. Então você observa que o cenário ele está sendo montado. E as peças estão se encaixando. Eu já consigo enxergar. Eu creio, eu acredito que você também, meu amado irmão, minha amada irmã do nosso canal Maná de Sião, através desses nossos estudos escatológicos avançados, você também consegue enxergar, você também consegue ver o que vai ocorrer durante o período da grande tribulação, quando a marca da besta estiver sobre a face da terra, quando o anticristo se manifestar, você já consegue ver e enxergar o que vai estar acontecendo aqui. Então o que vai estar acontecendo aqui é justamente isso que eu estou falando para vocês, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião. Então, a besta que fala que foi curada, sarada da ferida, é o quê? É o islamismo. Porque quem substituiu o Império Romano, depois que o Império Romano caiu, foi o islamismo, foi o Império Otomano. O Império Otomano foi o primeiro embrião do islamismo. Então o que substituiu o Império Romano foi o quê? O islamismo. Os países muçulmanos. Então, em Apocalipse, que nós acabamos de ler, capítulo 13, diz que essa chaga mortal, ela foi o quê? Sarada. E ela realmente foi sarada, porque o Império Otomano, ele havia perdido a sua força, né? Mas agora, como ele está sendo sarado, né? A ferida está sendo sarada, então agora ele está vindo com mais força do que antes. E é isso que está acontecendo. É ou não é? Fala para mim. Aonde que, no mundo que nós vivemos, nos países do mundo aonde que não tenha o islamismo, o islamismo está aí, tomando de conta dos países
e principalmente da Europa. Então, a primeira besta, sem dúvida, que é os países muçulmanos, países islâmicos. E a segunda besta, que é o anticristo, é o Emmanuel Macron, que vai estar sendo o intermediário, o mediador nessa aliança de paz entre Israel e os países muçulmanos. Você pode escrever isso que eu estou te falando. Ok, amados? Então eu espero que esse nosso estudo de hoje tenha esclarecido para você o que é a marca da besta e o que significa a Sharia islâmica. Então, eu quero orar por vocês nesse Shabat que nós estamos hoje, né? Louvado seja o Eterno de Israel e que Ele continue abençoando a sua vida e a sua família. Vamos orar nesse momento, feche os teus olhos e vamos falar com o Eterno de Israel. Ó Eterno, que nos deste o teu Shabat, o Shabat do Eterno na vida do povo de Israel, dos teus Yahudim, dos judeus. Ó Eterno, que o Shabat, a qual nós dedicamos a Ti, ó Eterno, porque Tu santificastes este dia para que nós Te adoramos, para que nós Te exaltamos, para que nós Te bendizemos, para que nós Te exaltamos, Te glorificamos, ó Eterno, que as bênçãos do Teu Shabat alcance a vida dos Teus Yahudim, de cada judeu, seja ortodoxo, seja nazareno, seja messiânico, que as bênçãos do Teu Shabat alcance a igreja gentílica, a todas as igrejas cristãs, evangélicas desse país. Ó Eterno, em nome de Yeshua de Nazaré, eu te peço, ó Adonai, Hashem, Baruch Rabá, Meshem Adonai, Tu és o Eterno, Tu és o único Eterno, não há outro além de Ti, Tu que vives, Tu que reinas, tudo está no domínio, no controle de Tuas mãos, ó Eterno, em nome de Yeshua de Nazaré, o nosso Mashiach de Israel, abençoe a todos neste Shabat, é o que eu te peço e te agradeço. Emuná. Então, amados, estou ficando por aqui, ok? Um forte abraço a todos, um bom Shabbat Shalom e até a próxima, querendo o Eterno de Israel. Shalom.